Stop recording. Ok. Pessoal, como eu havia dito, né? A gente vai aprender agora a escrever redação, né? Are you ready to learn how to write an essay? Alguém já tem experiência com redação? Já sabe escrever? Eu não, In, mister. Port in Portuguese, okay, teacher, but in English, It's kind of the same, right? Kind of the yeah. same. Praticamente a mesma coisa, só muda o idioma, mas a estrutura mantém-se a mesma. Em português is wrong, ruim. Em English, too. Mas eu vou falar pra vocês, não é bicho de sete cabeças, não. Tá? Sim, escrever uma redação que arrecadaria 100% é meio difícil. Mas dá pra fazer uma redação decente, pessoal. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Cadu, o bom que escrevendo, você vai aprendendo, vai Hum, absorvendo mais também, né? exatamente. Ô, Cadu, deixa eu te perguntar uma coisa, só uma pergunta. Essa aula, como a gente pode rever a aula depois? Ah, sim, boa pergunta. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Eu geralmente mando lá no grupo quando eu posso, eu mando o link. Mas eles ficam salvos aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Daí na descrição do grupo, abriu a descrição, Drive, tá? Pera aí, tem mais gente entrando. Beleza. Então, galera, abriu o Drive. Vocês vão vir nessa pasta aqui, ó. Report das aulas. Só abrir esse documento que eu sempre atualizo ele com o link das aulas, tá? Tem, inclusive, quando tiver homework, eu vou colocar o homework também embaixo do link da aula, tá vendo? As duas já estão aqui, ó. Tá? Então é aqui que vocês vão acessar aí os links para assistir às aulas. Abriu aqui, clicou, vai dá para abrir no YouTube, tá? Very good. Ok, thank you. You're welcome. Oh, we have a raccoon. Ok. Vamos lá então, pessoal. Vamos iniciar o slide de hoje. So you want a coffee, guys? Have a look. Whoa! Yeah, Look at the coffee man. yeah. Ô, Cadu, Yeah. quantas pessoas ficou do IELTS e CELP? Ficou mais CELP do que IELTS? Ah, eu acabei não mandando. A votação, É, a enquete. bom que você me lembrou. Vou mandar a enquete lá agora, galera. Só um minutinho. Aí vocês votam lá. Tá carregando o slide ainda, então vamos já mandar de uma vez. My coffee break and my bed is free. Hello guys, hello teach. Good Alô, evening. Mr. Jairo. A segunda e a terceira não passa de jeito nenhum. Hello. Fechado. Já mandei aí, tá, pessoal? A enquete aí tem quatro opções: IELTS, CELPIP, outra ou não decidi ainda, tá? Outra se a pessoa for fazer um TOEFL, um TOEIC, qualquer outra prova aí. Mas eu acredito que dessa vez, nessa turma, tem mais CELPIP do que IELTS.
Tá aparecendo, viu? Vamos ver como é que vai sair aqui a votação, mas eu acredito que tem mais CELP do que a IELTS dessa vez. E isso é inédito, viu? Vamos lá. Vamos falar primeiro um pouquinho do listening. As questões do listening, elas podem ser fechadas ou abertas, tá? E alguns detalhes que vocês têm que entender. Se escreveu errado na questão aberta, mesmo que seja a palavra certa, só com a escrita errada, não conta ponto, tá? Você perdeu aquela questão. Por exemplo, tem verbos que quando coloca-se o ing, ele dobra a última vogal. Vocês conhecem essa regra? Alguém lembra dessa regra? Eu tô meio esquecido. Tá. Verbos curtos que terminam em consoante, vogal, consoante. Se colocar o ing, tem que dobrar a última vogal. A última vogal não, a última consoante. Por exemplo, run, para falar running, tem que ter dois N's no final, de running, né? Hum. Aí você ouviu a palavra running, você escreveu com um N só. Errou, tá? Não vai contar como acerto. As questões são sempre objetivas? Não, as questões não são sempre objetivas. Igual o exemplo tá aqui, ó. I work on Mondays, Wednesdays and Fridays. A pergunta pode ser What days don't I work? Então aí, a resposta não está no áudio. Entenderam? É uma dedução que você vai ter que fazer. Eu perguntei que dias que ele não trabalha. No áudio, não fala os dias que ele não trabalha, fala os dias que ele trabalha. Então, isso é uma questão não objetiva, tá? Isso pode acontecer muito também. Não responda as perguntas com pressa num diálogo. A resposta pode ser alterada, por exemplo, o personagem diz querer um café, mas logo em seguida diz que quer mudar para um chá. No IELTS isso acontece muito. No CELPIP não tanto, mas acontece bastante no IELTS. Então você vai lá na pressa, marcou. Ah, o cara pediu um café na lanchonete. Você marcou lá que ele pediu um café. Mas a pergunta é, o que ele bebeu? Antes do café chegar, ele trocou para chá. E aí, você já marcou? Aí você, puxa vida, errei a questão. Entendeu? Complicado, né? Então não respondam com pressa, tá? As questões dependem uma da outra? Depende. Algumas questões do listening podem ser informações que serão necessárias nas próximas questões, principalmente questões de mapa. Bom, deixa eu explicar. Algumas questões podem incluir um mapa, né? Algumas provas de listening. Por exemplo, o cara fala as direções de como sair do ponto A para ir para o ponto B. Beleza. Ele falou essas direções. Se eu fizer errado e a próxima questão for do ponto B até o ponto C, eu vou conseguir acertar essa próxima questão? O que que vocês acham? Eu acho que não. Não vai. Porque olha só. Vamos dizer que a do ponto A eu não entendi, mas era para seguir reto e virar à direita. Então, ó, segue a setinha do mouse aqui, ó. Seguir reto e virar à direita. Ao invés disso, eu segui reto e virei à esquerda. Para chegar no ponto C aqui, ó, tô no ponto B. Saí do ponto A, fui pro ponto B. Para chegar no ponto C, eu só preciso descer. Então o ponto C tá aqui, né? Mas se eu tiver errado a questão A, o meu ponto C vai ficar aqui. Então automaticamente eu já tô todo errado. Então se for 10 questões de mapa, errei a primeira, vou errar todas as 10. É desse jeito É que a funciona. pegadinha, né? É a Sim. pegadinha. Exatamente. Por quê? Para você encontrar o ponto C, você tem que ter conseguido encontrar o ponto B. E assim sucessivamente, tá? E acontece muito essas questões de mapa. Então presta bastante atenção. Questão de mapa tem que prestar bastante atenção. Porque se você erra a primeira ali, você já vai embora 10 questões, 5, 10 questões, tá? Então tem questões que dependem uma da outra. O listening é a habilidade que mais deve ser treinada. A gente vai fazer simulado. Não vamos fazer muitos simulados aqui, porque o simulado toma muito tempo. Mas eu vou passar para vocês o canal, tudo mais certinho, para vocês começarem a fazer os simulados em casa.
Para os alunos que não têm inglês avançado, é muito difícil entender o áudio inteiro, portanto, deve-se aprimorar a habilidade de scan. Como assim habilidade de scan? Habilidade de scan não é só para leitura? Não, tem o scan de listening também, tá? Que é onde você procura palavras-chave. Se você vai fazer o IELTS, você pode fazer isso, porque o IELTS te mostra as questões, tá? Enquanto o áudio vai tocando. Para quem vai fazer o CELPIP, isso já não dá certo, tá? Porque o CELPIP não mostra as questões enquanto você está ouvindo o áudio. Primeiro você ouve o áudio, depois você vê as questões. Aqui tá repetindo. Ah, aqui, ó. Canal para fazer práticas de listening, tá? Tem esse canal aqui, mas eu vou mandar o link para vocês também lá no grupo, tá? Eu vou deixar, na verdade, o link na descrição do grupo. Aí, toda vez que vocês quiserem treinar, é só abre a descrição do grupo e ir lá. Beleza? A descrição que você fala é sempre a gente tem que ir no Drive também, né? Não, a descrição do grupo é a telinha que você abre ali, que tem os links, tudo certinho. Ah, Aqui, ó. Essa tela aqui, ó. Dados do grupo, tá vendo? Quando você clica aqui em cima, aqui, ó, você abre a descrição do grupo. hum. Aí eu vou deixar aqui, ó, junto com o Drive. Tá, tem o link do Drive aqui, vou colocar o link de uma playlist e depois o link dos canais do YouTube. Fechou? Ô, Cadu, Sim. aquele podcast lá é só os áudios ou tem imagem dele? Não, ele é só áudio mesmo. Só áudio? Só Ah, áudio. beleza. O The English We Speak. É, deu English. Seria bem útil se tivesse um PDF dele, né? Mas não tem. É, mas é bom também. Eu já andei ouvindo já. Já tá aprendendo suas expressões lá? Vamos lá, pessoal. Agora falando sobre o writing. Primeiro, vamos aprender sobre a carta, tá? Ah, professor, o meu é um e-mail. Dá na mesma. E-mail e carta é a mesma estrutura, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente começa com endereço e data. Ah, professor, mas se for um e-mail, você usa o endereço de e-mail, tá? Por isso que chama endereço de e-mail, inclusive, porque é como se fosse o seu endereço mesmo. Algumas provas vão detalhar se precisa ou não de você colocar algumas coisas, então fiquem sempre de olho ali na descrição da tarefa, tá? Tem vezes que vai te isentar de colocar alguma parte, beleza? É, Então vamos lá. Começou com endereço e data e depois endereço destinatário. Se eu estiver escrevendo um e-mail, o que que eu coloco aqui? Alguém imagina? O e-mail O assunto. O e-mail da pessoa que vai da receber. pessoa. Agora, Dear Sir or Madam, na verdade você começa com um cumprimento formal, tá? Você pode escolher o cumprimento formal que você vai usar. Madam ou Sir é muito comum. Agora vamos ver aqui, ó. Alguém lê esse primeiro parágrafo do e-mail para mim? I'm writing É, for you about the recent issue with the product. I pushed from your story. Last week, I bought a laptop from your online story. Uhum. Alguém continua aí a partir do however? É porque eu tô however, dirigindo. Tranquilo. however, upon receiving it, I noticed that it has several issues. Issues. Firstly, issues. Firstly, the battery does not charge properly. Secondly, the screen.
has a noticeable scratch. Very good. O que é que a gente percebe no primeiro parágrafo dessa carta aqui? O que é que o primeiro parágrafo está fazendo? E ele está escrevendo. Tá descrevendo, né? Tá Isso. descrevendo um produto. Opa, caiu. Minha câmera caiu. Daqui a pouco vai ligar de novo, tá, gente? Ele está descrevendo, na verdade, ele está descrevendo o quê? O motivo do contato, tá? Nesse primeiro parágrafo da carta, ou do e-mail, a estrutura formal diz que a primeira parte da carta deve descrever o motivo daquela carta estar sendo enviada, ou daquele e-mail estar sendo enviado. Então, olhem só. Ele comprou um produto e o produto veio com defeito. Esse é o motivo do contato dele. Entenderam? E aí ele explica o porquê, quais são os problemas e tudo mais. Mas só que aí, aqui ele fala o que ele espera que seja feito a respeito, no primeiro parágrafo? Não. Não, Não. porque isso é o segundo parágrafo. Então, por isso que eu digo que é fácil entender textos formais, porque existe um motivo para existir o parágrafo. Senão o texto ia ser direto, tá? Então, cada parágrafo ele tem que conter informação X. Toda carta formal é primeiro parágrafo, o motivo do contato. Ah, professor, se eu for escrever uma carta e não for falando sobre um problema que teve, ótimo. Não precisa ser um problema. Por exemplo, já teve uma redação do IELTS que pediu para a pessoa fazer um e-mail convidando um colega para uma festa. Tá, então não é um problema. Beleza, mas o que eu tenho que ter no primeiro parágrafo é o quê? O motivo do contato. Então, se é para convidar alguém para uma festa, o que que eu coloco no primeiro parágrafo? O motivo do convite. Exatamente. Ah, eu estou escrevendo essa carta aqui para te avisar de tal dia vai ter uma festa e tudo mais. Gostaria que você fosse. Não, aí esse gostaria que você fosse ficaria mais pro segundo parágrafo, tá? Porque olha aí, ó. Alguém lê o segundo parágrafo aí pra gente, ele é pequenininho. I would, I would appreciate it if you could arrange for a replacement or a full refund as soon as possible. Thank you for your prompt attention to this matter. I look forward to your response. Yours faithful. Very good. Então, olha aí. É, no segundo parágrafo, ele falou o que que gostaria que fosse feito a respeito dessa situação que ele disse no primeiro parágrafo. Então, o segundo parágrafo ele é mais para tipo assim, o que que eu sugiro que você faça? O que que eu quero que você faça a respeito? Ou por aí vai, tá? Então, se você está convidando um amigo para uma festa, o que que você coloca no segundo parágrafo? O motivo que você gostaria que ele fosse. O que você gostaria que ele fizesse? Nesse caso, ir à festa, né? Entenderam? Então, ó, o primeiro parágrafo da carta vai dizer por que eu estou mandando aquela carta, qual o motivo dessa carta estar sendo enviada. Segundo parágrafo, o que eu quero que a pessoa que recebeu essa carta faça a respeito do que eu informei no primeiro parágrafo. Viram que segue uma ordem lógica? Então não pode começar assim. Eu gostaria de convidar tal. Não, né? Pode, que aí você está informando o motivo de você ter mandado essa carta. Mas só que o que você quer que a pessoa faça é no segundo parágrafo. Então, o primeiro parágrafo seria, tipo, você falando por que você está mandando um e-mail. É, tipo, ah, eu estou mandando esse e-mail porque vai acontecer uma festa e, sei lá, vai ser no dia tal, taranã, taranã, paraná, paraná, paraná. Venho Agora, a através parte desse onde link. você convida a pessoa de fato é no segundo parágrafo, que é No onde você segundo. fala que você quer que ela vá, né? Gostaria que você fosse e tudo mais. O primeiro parágrafo ele é mais informativo. Ó, haverá uma Entendi. festa em tal dia, na minha casa ou na casa de fulano de tal, vai acontecer tal dia, tal hora. Fulano, Ah, Ciclano e Beltrano já marcaram presença, por exemplo.
um exemplo, igual agora tá chegando o fim de ano, Natal, você manda o convite, tal, 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 depois fala, gostaria que fosse Uhum. no Natal, tal, tal, tal. Eu e minha família É, faremos uma ceia de Natal do dia 24 para o dia 25. Iniciaremos às 10 horas. É, vai ter tal coisa, vai ter coisa X, coisa Y. Aí no outro parágrafo, gostaria que você viesse, confirmasse sua presença e, por exemplo, digamos que você quer que ele traga alguma coisa, também é no segundo parágrafo, que é o que eu espero que ele faça, vai estar no segundo parágrafo. Então eu espero que você vá, tem como você levar a farofa, tá? É segundo parágrafo, entendi. tá? Então, o que você quer que a pessoa que recebe a carta faça, vai ficar no segundo parágrafo. O motivo por eu estar enviando a carta, primeiro parágrafo. Very good? Very good. Ô, 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 Cadu, teacher, pode, go ahead, William. e essa carta que você fez de exemplo pra gente aqui, ela tá dentro dos 250 palavras, né? Ah, não. A carta, essa aqui ela tá dentro. Mas a carta ela tem que ter 150. Tá? Ela tá dentro dos cento e 150? cinquenta. É. A carta é Ah, 150, beleza. a redação é 250. Ai, beleza. É que Tá? parece que é tanta palavra, mas não é tanto, não. Não, não é tanto assim, não. A redação já é maior, né? A redação dá um Aham. trabalhinhozinho a mais, né? Ô, Mas teacher, aí, assim, e pode falar. nesse caso, perdão, e nesse caso, eu posso escolher entre a carta e o e-mail ou eles que vão determinar? Eles que vão determinar lá. Vai vir Entendi. explicando certinho ali a tarefa. Vai ter o tema. Às vezes eles colocam um texto também para te inspirar, tá? Às vezes sim, às vezes não. Ah, entendi. Então eles vão me dar um tema, não é uma redação que eu vou criar Não, assim. ela não é livre, não. Eles vão te dar um tema. Entendi. É. Entendi. Por exemplo, vai explicar assim: escreva um e-mail reclamando de um pedido de comida que você fez e veio a comida errada. Eles vão te avisar. Tem trechos que você vai poder inventar, né? Claro. Mas o tema principal eles vão te dar. Entendi. E um cuidado que vocês têm que tomar, tá, pessoal? Não fugir do tema, tá? Que nem eu disse na aula passada, é muito fácil a gente começar falando de uma coisa e quando vai ver, tá falando de outra completamente diferente, né? Então tem que tomar esse cuidado. Fugir do tema tira muito ponto, tá? Então, por exemplo, a carta é sobre um restaurante que enviou uma comida para você de delivery e, e a comida veio errado. Veio o pedido errado. Se você, no meio dessa conversa, começa a tratar a carta como se você estivesse no restaurante, já deu fuga de tema. Porque era um delivery. Especificou bem que é um delivery. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Ok? Ok. Depois do segundo parágrafo, a gente usa um comprimento formal. Por exemplo, yours faithfully é um exemplo de comprimento formal. E no último, seu nome. Tá? Viu? Não é nenhum bicho de sete cabeças, é? É de 8. Não, é bem tranquilo, gente. Isso aqui, basta você lembrar qual que é a estrutura. Ó, vamos lá. Meu endereço é a data. Depois, endereço do destinatário. Comprimento, motivo do contato, o que eu quero que seja feito, despedida e meu nome. Acabou. Tem 150 palavras aí nesse texto aqui? É um pouco mais. É mesmo? Uhum. Bom, alguma pergunta sobre a carta? Oh, no. Não, Vamos lá teacher. então. Olha lá, na tarefa 1 do IELTS Writing, você deve escrever uma carta com pelo menos 150 palavras. É importante atender esse requisito mínimo para evitar penalidades na sua pontuação. Tente também manter sua resposta clara e concisa, abordando todos os pontos solicitados na pergunta, para garantir que você cubra todos os critérios de avaliação. Agora, aumentar a contagem de palavras, gente. Vamos lá. Como que a gente aumenta a contagem de palavras? Posso usar a expressão idiomática. Expressão idiomática é aquelas que aumenta, né? Por exemplo, você pode falar I'm lost, né? Eu estou perdido.
Mas aí eu falei só três palavras. I am lost. Se eu fizer o am, né, que é aquele abreviação, A I apóstrofo M, eu já perco uma palavra, tá? Porque a abreviação vai contar como uma palavra só. Então evite a abreviação no texto, vai aumentar a contagem de palavras. Aí quando eu Interessante falo esse. I am lost, I am lost. Se é uma carta para um amigo, eu posso usar expressões idiomáticas. Se for uma carta para um chefe, eu não posso. Então tem que ter essa visão, né? Porque, por exemplo, você chegaria pro seu chefe e falaria assim: Ah, o que é um peido para quem tá cagado? Você falaria isso pro seu chefe? Mas pro seu amigo você falaria, né? Então você tem que ter essa noção. Tem um escopo ali, tipo, ó, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. No caso, uma carta para um amigo, ao invés de falar I am lost, eu posso falar I am as lost as a nun on a honeymoon. Olha o tanto de palavra. Olha o tanto de palavra. I am as lost as a nun on a honeymoon. Se eu traduzir isso, significa tão perdido quanto freira em lua de mel. Isso aí é equivalente a dizer tão perdido quanto cego em tiroteio, tá? Então, olha só como que eu aumentei numa jogada só, coloquei um monte de palavra, tá? Então, aumentar a contagem de palavras não é tão difícil, não. Só que a gente tem que conhecer as expressões idiomáticas, claro. E como que eu vou fazer para poder conhecer mais expressões idiomáticas? A gente já deu uma opção para vocês aí, né? Onde que tá? Phrasal verbo? Não. As Sinônimos? expressões idiomáticas. Lá o Phrasal verbo? podcast, o podcast. O podcast The English We Speak, que tá lá no Drive, ele é só sobre expressões idiomáticas. Ele ensina várias e várias ali. Cada episódio dele é uma expressão diferente, tá? Agora, o Jair falou de phrasal verbs. Vamos entrar nos phrasal verbs também. Very good. Por exemplo, olha só isso aqui, ó. I look forward to your response. O que que significa look forward? Look forward to. Isso é um phrasal verb. O que que significa isso? Olhando Cadê? para. Não. Não é Não? olhando. Cadê? Não vai ter nada a ver com olhando. I look for, cadê? No finalzinho aqui, ó. No finalzinho da carta, ó. I look forward to your response. Espero ansioso? Sim, eu espero ansioso. Ou então estou esperando, estou aguardando, estou ansioso, tá? E muita gente colocaria o quê? I am waiting. I am waiting. Anyway. Três palavras, né? Mas, ao invés de falar I am waiting, eu posso falar I am looking forward to. Cinco palavras. É um phrasal verb. Os phrasal verbs, eles são formados por mais de uma palavra. Tem phrasal verb de duas, tem phrasal verb de três palavras. Tá, teacher, como é que eu aprendo esses phrasal verbs? Tem lá no Drive um material de phrasal verbs, os 143 mais usados do inglês, tá? A gente não vai ficar usando ele aqui durante a aula, o dicionáriozinho, tá? Mas vocês têm aí esse material de estudo, ok? Ok. Tá, dissertação. Esse aqui é a estrutura um pouco mais complicada. Vamos lá. Tarefa 2 do writing é um ensaio de opinião ou discussão. Nessa tarefa, você é solicitado a escrever um texto de pelo menos 250 palavras em resposta a um ponto de vista, argumento ou problema. Essa tarefa avalia sua habilidade de apresentar uma opinião clara, fornecer argumentos bem desenvolvidos e usar a linguagem adequada. O texto deve ter no mínimo 4 parágrafos e os temas circulam ao redor desses tópicos. Vou deixar os tópicos aí para vocês darem uma olhada, ó. Dissertação já vão ser assuntos complexos, né? Ó? Tá dando para todo mundo ver? E aí? Tô mostrando os temas por curiosidade, tá? Mas não adianta, ó, vou pegar esse aqui e começar a estudar esse. Não adianta. Você vai ter que estudar todos os temas possíveis. Você não tem tempo para isso. Não dá para saber qual que vai ser o tema da redação. Então, não adianta, tá?
Então vamos para a estrutura. Ó, a introdução é um parágrafo. Esse é o modelo mais aceito, tá? Depois temos o primeiro parágrafo do corpo. Um parágrafo também. A- é, o segundo parágrafo do corpo, que é um parágrafo também. Terceiro parágrafo é opcional. Eu não recomendo colocar o terceiro parágrafo. Já explico por quê. E a conclusão, um parágrafo também. Como que vai funcionar isso aqui? O que que eu tenho que fazer na introdução? A introdução, eu vou apresentar aquilo do que eu vou falar na minha dissertação. A introdução, então, eu vou dizer onde, quando e o quê. Como assim onde, quando e o quê? Por exemplo, atualmente no Brasil, a falta d'água tem sido um problema em vários lugares, barará, barará, barará. Mas eu não estou desenvolvendo, eu só estou falando qual que é o tema, tá? Eu estou Isso é apresentando. estrutura, isso é estrutura para redação, né? É, eu estou apresentando ali sobre o que eu vou dissertar. E nessa hora, eu vou trazer dois pontos que eu vou abordar nos próximos parágrafos, tá? Tá lá. Exemplos de estrutura em quatro parágrafos. Introdução, apresentação do tema e declaração da opinião. Ó, acontece muito deles fazerem o quê? Colocar para você um, um tema que seria, por exemplo, a educação online tem sido considerada por várias pessoas mais eficiente do que a educação presencial. Você concorda ou discorda? Tá. Aí, quando é assim, eles já te deram dois pontos para trabalhar. Que é, você vai falar sobre as pessoas que concordam e sobre as pessoas que discordam, tá? Então já me deram dois pontos interessantes aí para trabalhar. Então, na introdução, o que que eu diria, né? A educação online tem crescido muito, nos últimos anos, principalmente no Brasil. Algumas pessoas, algumas pessoas defendem que a educação online, por causa de sua versatilidade, pode. Nananana. Porém, por outro lado, entretanto, aí eu escolho a palavra de ligação que eu achar melhor. Entretanto, há pessoas que discordam, que, por exemplo, dizem que alegam que há incapacidade de se concentrar. Beleza, acabou a minha introdução. Eu não desenvolvi esses dois pontos, tá? Eu só os apresentei. Eu falei, algumas pessoas concordam por causa disso e daquilo, outras pessoas discordam por causa disso e daquilo. Beleza. Fechei minha introdução, que eu já apresentei sobre o que eu vou falar. Agora eu vou começar a falar. Então, o primeiro parágrafo do corpo, ele vai ser o primeiro ponto que eu apresentei na introdução, tá? O primeiro ponto vamos falar das pessoas que concordam. Então, eu vou jogar os argumentos. Se eu tiver exemplo, eu vou colocar o exemplo, tá? É onde eu vou tentar convencer a pessoa daquilo ali. Segundo, o segundo parágrafo do corpo, que é o terceiro parágrafo da realidade, né? Ele já vai ser o segundo ponto que eu apresentei na introdução. Então vocês percebem ali que também tem uma ordem lógica, né? Primeiro eu vou apresentar o tema e vou falar dois pontos que eu vou discorrer sobre esse tema. Primeiro, próximo parágrafo, primeiro ponto que eu ia discorrer. Vou discorrer dele, apresentar os exemplos, apresentar os argumentos. Segundo, segundo parágrafo do corpo, eu vou pegar o segundo ponto que eu apresentei na introdução e desenvolver ele da mesma forma. Apresentar os exemplos, apresentar meus argumentos e tudo mais. Se eu tiver dados, eu posso apresentar também. E o último parágrafo, ele vai ser o quê? Conclusão. O que que é uma conclusão num texto dissertativo, pessoal? É como se fosse um resumo de tudo que foi dito na redação. Então você vai falar o que que o leitor deve concluir a partir daquela leitura. O que que você, depois de ler esse texto todo aqui, dá para concluir o quê? Em qual, vamos dizer assim, qual consenso chegamos a partir desse texto? E por muitas vezes, se você está falando de um problema, é interessante deixar uma solução na conclusão. Ok? Alguma dúvida? Não. Esse não aí não convenceu muito, não.
É muita informação para. Olha aqui, ó. Exemplo de pergunta e resposta. Eu fiz em português mesmo, para facilitar o entendimento, tá? Mas a gente vai fazer umas em inglês depois. Vamos lá. Isso aqui é um tema que já caiu no IELTS, inclusive, ó. Algumas pessoas acreditam que a educação online é tão eficaz quanto a educação presencial. Até que ponto você concorda ou discorda? Tá. Alguém lê a introdução para mim, por favor. Nos últimos anos, a educação online tem se tornado cada vez mais popular. Enquanto alguns argumentam que ela não é tão eficaz quanto a educação presencial, eu acredito que ambas têm seus méritos, mas a educação presencial oferece benefícios que a online não pode igualar. Primeiro parágrafo do corpo. Ótimo. Essa foi a introdução. Aqui já ficou claro sobre do que eu vou falar no texto? Sim ou Sim. não? Sim. Aqui eu consigo já saber qual que é a opinião da pessoa que escreveu o texto, se ela concorda ou discorda. Eu penso que sim, Dá. Dá, porque porque ela ó, fala que a educação presencial oferece mais benefício que a online não pode igualar. isso aí. É assim que tem que ser sua introdução. Ela tem que já deixar claro sobre quais pontos você vai abordar e qual é a sua opinião. Sua opinião já tem que estar clara desde a introdução. Concordo? Discordo? Tal é melhor? Tal é melhor? Na introdução já tem que deixar claro. Vamos para o primeiro parágrafo do corpo. Alguém lê aí pra gente? Um dos principais benefícios da educação presencial é a interação face a face. Em uma sala, não estou conseguindo ler o restante agora. É uma sala de aula, os alunos. Aqui, ó. Vou continuar aqui. Para mim não está aparecendo. A outra parte está do outro lado aqui, ó. Ah, pode interagir diretamente com os professores e colegas, facilitando uma aprendizagem mais dinâmica e colaborativa. Ótimo. Então, na introdução eu já deixei claro que eu tenho uma preferência pela presencial e já apresentei um argumento de por que que a presencial é melhor. Agora, eu vou apresentar mais um argumento de por que a presencial é melhor. Então vamos lá. Alguém lê o segundo parágrafo do corpo. Além Além disso, disso, apareceu uns três lendo aí. Ó, quem não leu ainda? Ó, aqui, Lorival. Lorival, Além pode ler. disso, a educação presencial oferece uma estrutura mais organizada. Os alunos seguem um horário fixo e têm acesso a laboratórios, bibliotecas e outros recursos físicos que complementam o aprendizado teórico. Ótimo. Então apresentei mais um argumento que sustenta a minha opinião, que eu deixei clara na introdução. Então percebam o seguinte: até então se tratou de afirmar, afirmei na introdução, o primeiro e o segundo parágrafo foram eu tentando provar essa afirmação. Isso é coisa que vocês já fazem naturalmente, só que vocês não têm o hábito de estruturar isso num texto. Mas sempre que vocês vão conversar com alguém, vocês dissertam, né? Porque, por exemplo, nossa, eu vou comprar carro X. Nossa, você devia comprar o carro Y. Argumentar é uma coisa que já faz parte da vida de todo mundo. O que falta aqui é só aprender a estruturar essa argumentação, tá? Então, olha, ó. Introdução. Para que serve a introdução? Para expor dois pontos e deixar a sua, já clara a sua opinião. Uhum. E apresentar sobre o que eu vou discorrer ali. Isso aí. Ok. Primeiro parágrafo do corpo vai servir para quê, pessoal?
É o argumento principal com explicações e exemplos. Very good. Segundo parágrafo do corpo é para quê? Argumento principal 2 com Isso. explicações e exemplos também. Agora a conclusão. Alguém lê a conclusão para mim aí. Em resumo, embora a educação online ofereça flexibilidade e conveniência, a educação presencial proporciona uma experiência de aprendizado mais completa e interativa. Portanto, eu acredito que a educação presencial ainda é mais eficaz em muitos aspectos. Ótimo. Isso é onde a gente conclui, né? Conclusão. Basicamente o que eu estou dizendo é isso aqui. A Entendeu? conclusão é o resumo de tudo que você escreveu. Isso. É como se você fosse falar tudo de novo em outras palavras. Sabe quando basicamente o que eu quero dizer é isso aqui. Conclusão é isso. Então, Teacher, você tem dois contrapontos aí, que nem na opinião que você concorda, só que na hora primeiro e segundo parágrafo, você vai afirmar a sua opinião. Você não precisa Uhum. explicar o da online não é boa, não sei o que, não sei o que. É, eu não perco Só se tempo você, só se argumentando você contra a concorda com educação. online. É. Ah, E você também ok. não vai perder tempo argumentando contra a educação online. Você vai pegar Só e afirmar o que você acha. isso. Ok. Agora uma coisa, tá, gente? Tem vezes que eles vão dar temas para vocês que, ó, pesado. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, ó, o que vocês preferem? Transporte público ou veículo particular? O que vocês preferem? Particular vehicle. Eu prefiro particular. Veículo particular. Claro, né? Muito mais fácil, tudo mais. Mas e se eu perguntar para vocês de outra forma? Para o meio ambiente, o que é melhor? Transporte. Transporte público. Transporte público. Tá. Então, sem uma redação, eu tenho que falar, escolher entre transporte público ou veículo particular. O que é mais difícil de falar? O que é mais fácil de falar? Vamos começar por aí. É fácil detonar o transporte público e falar dos confortos de um veículo particular? É fácil, É, né? É fácil defender com argumentos e termos de meio ambiente, incluindo até coisa científica? Uh-uh. não. Não. Então, por que raios eu escolheria falar bem do transporte público? Entendeu? Tipo, você não pode usar a sua opinião. Você não tem que pensar assim, não, eu acredito nisso. Não, não vai nessa ideia. Pensa o que que vai ser mais fácil escrever, tá? O que vai ser mais fácil escrever? Se é mais fácil isso, o leitor, o cara que vai analisar sua redação, pouco se importa com a sua opinião de verdade, tá? Ele quer saber se Quer você saber sabe das. escrever, É, tá? Então você tem que olhar assim, por esse lado, por esse ponto de vista. O que que vai ser mais fácil escrever aqui, né? Por exemplo, eu posso escrever sobre educação física ou eu posso escrever sobre física quântica. O que que eu vou escolher? Eu adoro física educação quântica. física. Eu detesto educação física. Eu adoro física quântica. Mas eu vou falar sobre educação física. Muito mais fácil. Entenderam? É isso. Tem que ter esse pensamento também. Para não se complicar, né? É, tá. O lado mais fácil, né? Tem que ir pro lado fácil. Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Na estrutura da redação? Ah, só uma dúvida quanto à prova, professor. O Sim, CELPIP e o IELTS, nesse caso, vai ser a mesma coisa? Por exemplo, eles vão me dar o tema no CELPIP, porque eu escolhi o CELPIP. Eles vão me dar o tema e eu vou ter que fazer a redação em cima daquele tema. sim. Os dois são parecidos nesse ponto aí. Entendi. Diferença é que a redação do CELPIP ela é mais guiada. É mais fácil de fazer redação para o CELPIP, porque a redação do CELPIP é meio que uma resposta a uma pesquisa, né? A estrutura é a mesma do texto e tudo mais. Só que o IELTS ele simplesmente vai te jogar o tema e vai lá e escreve.
O CELP ele vai ter umas perguntas que meio que te guiam ali. E também a questão da exigência no IELTS, a exigência é maior, porque o IELTS é inglês, os ingleses são bem mais formais do que norte-americano. Mas, tirando esse ponto, as duas provas são praticamente a mesma, né, nesse quesito. Os temas, mais ou menos, os temas do CELP são mais fáceis. A IELTS vai ter uns temas mais complexos. Mais alguma Entendi. dúvida? E dentro dessa redação, por exemplo, quanto a ponto a minha, o meu, como é que fala? A minha sequência é certa, o jeito de escrever certo, ou quanto a ponto se eu colocar palavras mais difíceis de usar, ou se eu escrever simples, mas objetivo, quanto a ponto? Qual que é o melhor caminho para fazer isso? Bom, os dois dariam ponto. Só que, por exemplo, eu recomendo muitos alunos falar, ó, usa tempos verbais perfeitos. Mas só que se é um aluno que não sabe usar o tempo verbal perfeito, é melhor nem tentar. Porque você tentar usar uma estrutura que não consegue falhar nela, você vai perder ponto. Você não vai ganhar ponto por ter tentado usar. Você perde Uhum, ponto. Então a ideia é, entrega o que você consegue. Se eu consigo fazer um texto formal, simples, mas formal, beleza, faço. Se eu consigo usar palavras complexas, ótimo, vou usar, vai dar mais ponto. Mas se eu tentar fazer um texto muito complexo, sendo que eu só consigo entregar um texto simples, e eu errar muito ali naquele texto complexo que eu estou tentando fazer, eu vou ganhar menos pontos do que se eu tivesse feito o texto simples. Então acaba sendo uma faca de dois gumes, né? entendi. Tá? Então a gente tem que saber exatamente, pô, o que eu consigo entregar é isso. Então não vou fazer nada além disso. Porque se eu me arrisco em alguma coisa ali que eu não domino, ali eu vou estar perdendo ponto e muito, tá? Não é pouco, não. Ok? Mas bom, voltando aqui, né? O que vai ser avaliado na redação: capacidade de usar estrutura, capacidade de usar tempos verbais, palavras, conhecimento gramatical, sinônimos. Por isso que eu sempre digo para vocês reverem a redação e procurar palavras que se repetem muito. As que se repetem muito na sua redação, você troca por um sinônimo, tá? Beleza? Então, é basicamente igual a redação em português mesmo, só que muda o idioma. Very good? Em português já é difícil, imagina em inglês, meu Deus. Português, em inglês é mais fácil que em português. Com o tanto Não de tem regra acento, gramatical que o português tem. não tem Fábio, acento, não tem um bocado de coisa, né? Pois é. qual que é o tempo para fazer a redação? Você tem 1 hora para fazer a carta e a redação. A minha sugestão, 15 minutos para a Uma hora carta, para as duas? É uma para hora fazer para as as duas. duas? Você tem 1 hora no máximo, total, 1 hora para fazer os dois. A minha sugestão, 15 minutos no máximo para a carta, ou 30 minutos para redação e o resto para você rever seus textos. Não deixa de deixar tempo para poder rever, que é importante. Porque na hora que a gente faz a revisão, que a gente acha ali alguma coisa que está errada, a gente acha ali umas palavras que estão repetidas, que eu posso trocar por sinônimo, e aí vai. Então, a minha recomendação, 15 minutos para a carta, 30 minutos para redação e o restinho que sobrar de tempo ali para você rever os textos. Como que vocês vão treinar isso? Toda vez que vocês forem escrever redação, vocês vão cronometrar, tá? Vocês vão colocar ali um cronômetro de 15 minutos para fazer a carta, um cronômetro de 30 minutos para fazer a redação, tá? Ah, um detalhe, tá, gente? Eu vou treinar, estou treinando para fazer a redação. Ótimo. Eu estou digitando o meu texto. Mas eu vou, no dia da prova, eu vou fazer a prova escrita. Adianta eu ficar digitando? Adianta? Não, né? Não, Se não sua tinha prova é nada. escrita, pega caneta e papel e escreve. De menos nas redações que vocês vão me mandar. Essas vão ter que ser tudo digitado mesmo, não tem jeito. Mas na hora de treinar sozinho aí, no conforto do celular, se sua prova é escrita, escreve. Se sua prova é digitada, digita. Ok?
Ah, outro detalhe, tá, gente? Quando vocês forem, quem vai fazer a prova eletrônica, né? Na hora que for fazer a redação, desativa o corretor automático do Word, tá? Porque lá tem bug, tem vezes que acontece um bugzinho que o corretor fica ativo lá na hora. Principalmente no CELPIP. Mas você não pode contar com isso, não. Ok? Então já desativa o corretor ortográfico. Tem que ir na raça, tá? Eles deixam esse corretor ligado? Eles não falam nada, não? Se tiver, é bug do sistema mesmo. Pronto, vai ficar, não vai ter jeito. Já era. Mas só que geralmente eles não deixam. Geralmente o sistema consegue bloquear. O sistema que Aí abre, isso que não vai roda a ajudar prova a do gente, IELTS, não? ela bloqueia o Tá ligado? corretor. Oi? Se tiver ligado lá, não vai ajudar a gente nisso, não? Vai, ué. Por isso que eu tô falando. Pode acontecer de estar ligado o corretor, mas só que o sistema do que roda a prova do CELPIP, ele bloqueia esse corretor. Se tiver ligado, é erro do sistema. Só que o que eu tô Pode deixar que eu dizendo é, desligo. não contem com isso, não contem com ele, tá ligado? Porque em geral não tá. Então, quando vocês forem treinar, já treinem com ele desligado também. Desliga o corretor ortográfico, tá? Ok. Ué, que isso. Beleza. Vamos lá, finalização, os homeworks. Para writing, faremos a tarefa um e 2 com os temas escolhidos pelo teacher. E eu já vou mandar lá no grupo. Daqui a pouco, peraí. Hum. Para listening, faremos a tarefa do link abaixo. Tá, essa aqui é uma tarefa de listening, tá vendo? Ok. Vocês vão fazer ela. Eu vou colocar esse link lá no Reports também, tá aqui, ó. Vou ficar embaixo da aula aqui. Mas se vocês quiserem já escanear o QR Code aí para já salvar o link, pode escanear de uma vez, tá? Enquanto eu tô gerando aqui para vocês os temas. Você vai mandar, né, teacher? Uhum. Tá. Manda lá, que Essa tarefa aqui, ó, para writing, faremos as tarefas um e 2 com os temas escolhidos pelo teacher. As tarefas um e 2 é a carta ou e-mail e a redação, correto? Isso. Tarefa um é a Beleza. carta, tarefa 2 é a redação. Tá, só recapitula aí. E-mail são quantas palavras, teacher? 150. 150. E a E a redação, redação? 250. 250. Ok. Tá, eu tô enviando aqui os temas. E essa imagem que eu vou mandar para vocês, pessoal, ela é exatamente, tá, da forma que aparece o enunciado lá na prova, tá? Pra vocês já irem se acostumando já com o formato. é para mandar para você em PDF, Tite? Pode ser em documento do Word ou em PDF, tanto faz. Tá, com isso finalizamos o slide.
Na próxima aula a gente já vai falar sobre listening. E a gente tem um tempinho, eu acho que vai dar pra gente fazer um pequeno. Na verdade, dá pra gente fazer um simulado de listening aqui, pra poder ver como é que tá o listening de vocês. Deixa eu ver se eu Ó, acho um aqui que seja mais curto. A gente já aproveita e já faz nosso primeiro simulado de listening. Mas primeiro eu vou explicar aqui as tarefas, ó. IELTS Writing Task 1, General Training Letter. 150 palavras, ó. Minimum 150 words. You recently bought a piece of furniture online, but when it arrived, it was damaged. Write a letter to the company in your letter. Describe the furniture you bought. Explain what the problem is. Say what you would like the company to do. Então aqui, ó, no AIS eles já mostram aqui, ó, o que que eles querem que você faça, ó. Descreva a mobília que você comprou, explique qual é o problema, diga o que você quer que a empresa faça. É que nem eu falei, né? Vocês lembram lá? Descrever o motivo do contato. Olha lá. Descrever o móvel e o defeito é o motivo do contato. E aqui o que eu quero que a pessoa faça a respeito. E o writing, redação, 250 words. Some people believe that schools should focus more on teaching practical skills, such as financial management and communication, rather than traditional academic subjects. To what extent do you agree or disagree? Ok? Aí é para responder isso aí na redação. Complicadinho, mas é esse tipo de tema que aparece no IELTS, tá? Então eu Isso não é vou para que pegar dia, leve, não. Tutor? É para quarta-feira? Não, isso aqui vocês podem me entregar no decorrer da semana, tá? Não precisa ser para quarta exatamente. No decorrer da semana aí. Tanto quem vai fazer o IELTS e o CELPIP é para fazer a mesma estrutura aqui, né? Sim. O treinamento de writing, eu treino todos no padrão IELTS, tá? Vocês todos vão ser treinados no padrão IELTS. Por quê? Porque pelo IELTS é mais exigente que o CELPIP. Se você estiver preparado para o IELTS, o CELPIP vai ser uma mão na roda, tá? Então, todo mundo, mesmo quem vai fazer CELPIP, na parte de writing, a gente vai fazer treinamento para IELTS, beleza? Eu não estou escrevendo nada, você bota lá na descrição do grupo, né? Oi? Vai colocar isso na descrição do grupo lá ou tem que escrever aí agora para saber? Não, isso aqui eu já mandei lá no grupo. Ah, ok. Tá aqui, ó. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui então um simuladinho. Tem que ser um mais curto, para eu poder não tô. Tá, tem que ter menos de 30 minutos. Vamos ver aqui então. teacher, Sim? é, que nem no nosso caso, que eu acho que a maioria precisa de CLB 5, não sei qual é o caso de todo mundo. Mas a Uhum. gente, que nem no meu caso, mirar sempre, tipo, no simulado, essas coisas, praticar e tirar nota 6 mais ou menos. Porque chega lá na hora, se você chegar na nota 6 beleza, senão pode chegar na nota 5. Ah, Sempre boa. mirar uma nota a mais, né? Eu sempre faço isso também. Quando vocês vão concluir o objetivo de vocês, eu sempre jogo pra cima. Sempre joga pra cima. Vamos lá, pessoal. Esse canal aqui, ele é muito bom pra treinar, tá? Porque ele segue todo um padrão que é igual ao da prova. O que que vocês vão precisar fazer aqui? Deixem aí papel e caneta já do lado. Vocês vão escrever as respostas de vocês. Ao final do vídeo, eles mostram o gabarito das respostas corretas. Aí vocês vão fazer a correção. Lembrando, questão que você teve que escrever, se você não escreveu do jeito que está no gabarito, corta. Você não acertou ela. Beleza? Sejam honestos com vocês mesmos, tá? Prestar bastante atenção no áudio, tá? Eu não vou repetir o áudio, eu vou fazer igual faz na prova. Porque esse primeiro simulado que a gente vai fazer, eu não estou ensinando vocês tática. Isso aqui não é ensinando tática para vocês. Não estou dando dica, não. Porque o meu objetivo com esse primeiro simulado que a gente vai fazer é eu saber qual nota vocês tirariam se eu jogasse um listening pra vocês agora, tá? Então, eu vou soltar aqui. De vez em quando aparece uma chatice numa propaganda do YouTube, aí eu pulo ela, tá?
Eu pulo ela aqui. Mas eu vou desligar meu microfone, eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo também, para não ter nenhum ruído atrapalhar ninguém, tá? Vou desligar meu microfone, e vou ficar aqui e vou só aguardar, tá? E vocês vão fazendo aí a. Vocês vão respondendo as questões, beleza? Deal? Todo mundo tranquilo? Posso iniciar? Ok, let's go. Now turn to section 1. Now you have some time to look at questions 1 to 5. Now listen carefully and answer questions 1 to 5. Good evening and welcome aboard the Pride of Poole. In this recorded announcement, we'll give you details of some of the facilities available on board this ship. You're currently standing in the reception area in the centre of B deck. If you're feeling hungry after a long day's travelling, go up the stairs to A deck, where you'll find the restaurant. The restaurant caters for all appetites, with anything from a light snack to a full 3-course meal. The restaurant will be open from the moment the ship leaves port to half an hour before arrival. Next to the restaurant on A deck in the lounge, there are reclining seats with music headphones if you want to relax. The headphones are free, but people using this area are encouraged to keep noise to a minimum so that other passengers can enjoy themselves and sleep or read if they wish. For those of you who'd like some entertainment, just next door to us on this deck is a 40-seat cinema showing the latest full-length feature films. The cinema program is available here at reception, but you'll have to buy the tickets themselves at the cinema entrance just before you go in. Just next to the cinema is the staircase leading down to the cabins on C deck. To access your cabin, just show your boarding pass to a steward who will give you the key. On this deck, that is B deck, you'll also find an area where you can either play games in our special electronic games arcade or do your shopping. Just beyond that on the same level, people who want a bit of fresh air or just want to see the sea can go out onto the viewing deck, which is in the open air. Make sure you wear a jacket or coat, as it can be quite cold and windy. Now you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen carefully and answer questions 6 to 10. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 40. Now for some further details. This voyage is an overnight trip. The ship leaves port at 7 p.m. and the journey takes just over 12 hours and 45 minutes, reaching our destination at about 8 tomorrow morning. This is for the convenience of those wishing to catch the 9 o'clock train, which leaves from the ferry terminal. Passengers with children in their party are informed that there is a special section in the restaurant with kids' food and a play area.
People with children are encouraged to turn up early to get a place, as the section is very popular. Make this a trip to remember. Here at the information desk, you can obtain a souvenir ship's keyring for €4.50. You can upgrade from a tourist class cabin to a first class cabin. And you can get your train tickets here, which will save you time queuing in the station tomorrow morning. If you buy them on the ship, you can get them for 20% off. For those using the lounge and wishing to check their email, there's a wireless connection, but you'll have to bring your own laptop. You can also watch the latest TV programs there or in the coffee bar next to the restaurant. Finally, a unique feature on this crossing only. Anyone who buys a fashion item from our wonderful range of men's and women's clothes in the shopping area has the chance to win a free holiday. All you have to do is complete a sentence starting, "I like Sealand ferries because," and the best sentence wins the prize of a holiday in Switzerland, with tickets to a 3-day music festival included. Talk to any member of staff for more details. That is end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 2. You will hear a talk about the history of a poetry award. You have 30 seconds to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Hello everyone, and welcome to this year's award ceremony for the Antonia Watson Memorial Poetry Award. As with previous years, the competition has been particularly fierce and we received numerous excellent entries, so it's an incredible achievement for our 3 finalists who are sitting here amongst you, and we should congratulate them all. However, as with every competition, there can unfortunately only be one winner, and we will be announcing them shortly. Before we do, though, a few words about the award itself. As most of you know, the Antonia Watson Memorial Poetry Award has been presented annually since 2010 and was presented biannually for 2 more competitions prior, once in 2008 and once in 2006. It is entirely funded by Antonia Watson's very generous parents, who offer £1,500 to the author of the best poem on a topic announced at each previous award ceremony, as well as £500 to the first runner-up and £250 to the second, bringing the total up to £2,250. Now, a few words on Antonia Watson herself, without whom none of us would be standing here today. I briefly knew Antonia while at university, where we were flatmates for a year, and I'm afraid that any speech I give will not be able to do her justice, as she was the kindest, sweetest person I've ever met. Thankfully, this part of my speech was written with the assistance of one of her siblings, Thomas Watson, who was not only her brother, but also her best friend. Antonia was born in Slayford, Lincolnshire, in December 1986. From a very young age, she displayed an inquisitive and creative nature, matched in volume only by the gentle kindness of her spirit. She wrote her first poem, named Love Barks, about the death of her dog at the age of 10.
This was also her first poem to be published at her school's newspaper, just 2 months after another of her poems, Be Kind, won the 1996 Triad Children's Writing Competition and was published in the competition's anthology. While her early forays into poetry were crowned with impressive success, Antonia unfortunately ceased to write for a few years following the death of her very dear grandfather, Peter William Watson, in 1999. Fez o Enem faz tempo? Não deixe sua nota parada. Na Anhanguera, sua nota de até 10 anos. You now have 30 seconds to look at questions 16 to 20. Now listen carefully and answer questions 16 to 20. While her early forays into poetry were crowned with impressive success, Antonia unfortunately ceased to write for a few years following the death of her very dear grandfather, Peter William Watson, in 1999. Despite her writer's block, however, her artistic nature didn't lie dormant during the next 4 years. She had an active role in various theatre plays, and she also ventured into painting. A few of the plays are available on the internet, and you can find several of her self-portraits on our website, and you can see for yourself how impressive they are. But poetry, of course, remained her passion even then, which is why in 2003 she resumed writing, and her next poem, The War on Both Sides, was published in her college's journal. At the age of 18, Antonia moved to Sheffield to study English literature at the University of Sheffield. This is where she and I met, spending a whole year in adjacent rooms in a flat in central Sheffield. This is also where I met her good-natured, generous parents, Mr. and Mrs. Watson, who came to visit her regularly and always treated me like a daughter as well. Antonia and I grew very close during that period, and while we ran in different circles, we always found time for each other every week. Antonia self-published one collection of poems in August 2005. It was named Burning Stars, after the poem on page 16, which is also the date of her birthday. It was an immediate success amongst her peers at the University of Sheffield, and it was so cherished by her English literature classmates specifically that it had attracted the attention of one of her lecturers, who put her in touch with a literary agent. She had been due to begin working on her second collection right before her tragic passing in a car accident just 5 days before her 19th birthday in December 2005. Antonia was always interested in societal shifts and how they affect humanity as well as the environment, and this award was designed to reflect her faith that regardless of what we do, we are all inherently good. With this in mind, all of the topics this competition has dealt with have been about the potential and the positive side of humanity, such as this year's Young Love theme or last year's Inner Power theme. We've had poems about personal strength, about immigration, about gender equality and peaceful protest. And hopefully in 12 months, the poems we'll be awarding will be just as inspiring with the topic of poverty. I know Antonia would be really proud of what her parents and what all of you together have achieved. So, finally, let's get on with the actual award. As I said before, it's been a fierce competition this year, and with more than 5,000 entries, it was quite the task for our 3 judges to cut them down to just 3. But our 3 finalists definitely deserve to be here, and without further ado, I would like to... That is end of section 2. You now have half a minute to check your answers. Section 3.
You're going to hear a presentation about the Student Union given during University Orientation Week. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now, listen carefully and answer questions 21 to 25. So, the student union here is really the heart of campus life. There are many different services, and most of the student groups and organizations meet at this facility. As a student at the university, you have full access to all that we offer. I guess I will talk about the dining facilities first. We have 8 venues from which students can choose to have their meals. 2 of these are franchise outlets that offer normal fast food fare, such as fish and chips, hamburgers, and soda. One dining area has a do-it-yourself system. Specializing in food for the vegetarian and vegan members of the campus community, there is a wide selection of vegetables, fruits, and grains. At the end of the buffet are several cooking stations available for students to create their own meals. The Student Union has a wide variety of entertainment options as well. Those over the minimum age can drink at one of the 3 bars. During the school year, they regularly offer live music, musical groups from both the local scene and occasionally even very famous people have performed there. All the bars serve domestic and imported beers, wine, and hard liquor. A cinema theater with 750 seats is available for screening films. The Movie Appreciation Group also screens many types of films, even foreign and classic movies. Also, the theater is where guest speakers hold lectures. These speakers are sometimes professors from other universities or other notable people. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 26 to 30. Now listen and answer questions 26 to 30. Now I want to explain how to go about reserving a space in the Student Union for your event. We have several different types of rooms, ranging from small gathering areas to large lecture halls. Students can also show a movie or documentary at the cinema theater. Any student organization that wants to hold an event or meeting must submit a form available at the information desk in the main hall. On this form, you must provide a name, their contact information, a short description of the event, the type of room required, and the time and date you need it. Any organization sponsoring the event or meeting must also be listed, along with the budget. This budget has to include items bought for the event and any people who are hired. There is also a section for any sort of multimedia resources you need. Write down anything you might need, such as speakers, projectors, screens, microphones, podiums, or even computers. We will contact the Media Resources Center to make sure all the necessary equipment is there at the right time. We are always looking for ways to improve the Student Union. If there is any part of the building that needs service, please inform the person at the information desk. There is also a suggestion box at the desk where you can fill out a card and give us more ideas for improvements. We have about 1,500 people working here for the community, and we're open to anything that can make your university life more enjoyable and productive. That is the end of Section 3. You now have half a minute to check your answers.
Now turn to section 4. You will hear part of a lecture about animals. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Listen carefully to the lecture and answer questions 31. Esqueça tudo que sabe de jogos de guerra. Um jogo de ação em larga escala War Thunder vai trazer uma tempestade. To 40. In today's lecture, I'm going to talk about avoiding predation. What does that mean, I hear you say? Well, you probably know the word predator. I'm sure you've all seen Predator the movie. Well, a predator is any animal that hunts and kills another animal. That animal, and I was going to say that smaller animal, but it's not always the case, is the prey. An owl, for example, is a predator, and a mouse is its prey. A lion is a predator, and a much bigger animal, a buffalo, for example, is its prey. So when I say avoiding predation, what I mean is not being caught and eaten. For many small animals, not being caught and eaten is pretty much a full-time job. Many animals that are predators themselves may be the prey of another, usually bigger animal. This is what we popularly call the food chain. So, how do animals avoid predation? Well, they have what we call defense mechanisms. These are ways in which the species has adapted over time to give it an advantage over its predators. Any adaptation of this kind increases the species' chances of survival. Over time, species that have not adapted, that is, developed some sort of defense mechanism, have met with extinction. There are various forms of defense. The first is probably very obvious, and that's speed. Predators can't feed on what they can't catch. Running away is a very effective defense mechanism, as some of you can probably remember from primary school. Flight is even more effective. Species which have developed the ability to fly over time have an enormous advantage. Far more birds would be a meal out in the wild if they couldn't fly. The second mechanism is protective coloration. You might hear the word camouflage used too, but I personally find that too simple a term when it comes to the animal kingdom. Protective coloration includes a number of slightly varied mechanisms within the overall term. Some animals blend in with their background. A chameleon is a good example. It sits on a tree and it looks like the branch of that tree. Butterflies have what we think of as beautiful patterns, not to be beautiful, but to confuse and warn off potential assailants. They blend in with the flowers around them, but may also look like something else. Some butterflies have patterns that look like huge eyes, and a would-be predator is scared off. There are all sorts of stories about how the zebra got its stripes, and not many people really know what the stripes are there for. Well, that type of coloration is called dazzle camouflage. A zebra stands out when alone and stationary, but when zebras move rapidly in a herd, their stripes create motion dazzle, a confusing, flickering mass to the eye of a lion or cheetah that might be giving chase. Selecting a target becomes far more difficult. Now, of course, animals are caught. They're frequently caught.
But that might not mean the game's up. Some animals make themselves difficult or horrible to eat. Hedgehogs have sharp spines that deter a predator from tucking in even when it's captured its prey. The predator is very likely to give up when a spine gouges an eye or gets lodged in its throat. Numerous species of creature, turtles or snails for example, have developed a tough outer shell that makes it almost impossible to devour. One of my favorite creatures is the skunk, which emits a repulsive smell on being cornered, enough to send any attacker harrying back into the undergrowth. In a similar way, some sea-dwelling mollusks can emit an ink cloud that fills the surrounding water, concealing it from a predatory fish that may be circling. There are frogs that go one step further. They're so poisonous that even if a predator does try and eat them, it'll probably keel over and drop dead first. Now, you'll probably be surprised, but I'm going to go on to talk about plants. Yes, many plants have defense mechanisms in exactly the same way as animals. You've probably all been stung by a nettle at some time. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. Ok, ok. Agora é a hora que vocês marcam aí quantas respostas vocês acertaram. Eu tô mentindo. Oi? Voice is simply faster, more natural, and more flexible than typing. He said he's voice-pilled, and I can see why. Peraí, deixa Eu vou ter que eu vou ter que fazer esse Predator is de very novo porque eu tô trabalhando, não tô conseguindo ouvir nada direito. Oh, that's terrible. É, mas quando chegar em casa eu vou rever todo o vídeo. E aí, quem fez aí, estão com quantos acertos aí, pessoal? Tá contando ainda. Tô contando aí. Falar a verdade, eu comecei a fazer, até parei, era muita informação. Eu até me atrapalhei tudo. Eu tava carregando o caminhão, eu nem podia ver as perguntas, sabe? As questões, e não tinha nem como. Então, pra mim foi difícil. Ah, para quem não conseguiu fazer essa de agora, eu vou mandar um link com outro, tá? Não vai ser o mesmo, não, vai ser outro, diferente. Tá. Mas eu Até posso estar que refazendo esse mesmo quando rever o vídeo novamente mais tarde? dá pra você ver a aula, né? E na aula vai ter. Ah, então beleza, então. Tá tudo gravado aqui. Tá. Vou tentar fazer os dois depois.
Esse teacher, eu não fui muito bem, não. Acertei só 7, velho. Eu Sete? também acertei 7, cara. 7. Essa Fala última rápido aqui, demais, né? não, cara, em inglês não tem como não, esses caras é de outro mundo. Agora, Eu acertei, eu Ó, acertei essa, 6. essa dinâmica aqui, teacher, do 31 ao 40, eu não entendi como que seria, entendeu? Eu não consegui fazer a interpretação de como que seria, entendeu? Aí Pô, eu marquei acertei só 11. você Eu, fala. eu, eu consegui entender os textos, mas eu não sabia como responder, porque eu não pude ler as perguntas. Ah, tá. Nossa, Vocês que estavam trabalhando não ia ter como mesmo, né? Não tem como, então foi o mesmo que nada. Ô, teacher, Hum? eu vou precisar encerrar que eu tenho que trabalhar. Ah, sim. Eu vou Beleza? passar para vocês as tabelas de pontuação, vou mandar para vocês lá no grupo, tá? De quantos Sim. acertos para qual band, beleza? Vou mandar para vocês lá. Eu tô Vou me encerrando Beleza. aqui já despedir de também. vocês. Bye, Já. bye, galera. Bye bye. Ai, Né? Então, Opa, pessoal, por hoje vai ser só, tá? O homework já tá lá no grupo. tá. Eu vou passar uma tarefa de listening também, depois a gente vai ter. Vocês não precisam preocupar muito com nota agora, que a gente não fez aula de listening ainda, tá? Então a gente vai ainda trabalhar em cima aí do listening para poder vocês melhorarem as habilidades de vocês. Esse aqui foi só mais um teste para ver quanto que vocês tirariam mesmo, tá? Tá, teacher, eu vou tentar refazer esse teste agora, quando eu chegar em casa, à noite, né? Agora na noite. E aí eu te falo quantos eu acertei, quantos eu Uhum. errei, tá bom? eu acertei 11. Não sei como, mas eu acertei. Olha, 11 é bom, hein? Ok. Bom, galera, então eu vou mandar a tabelinha para vocês daqui a pouco, tá? Vocês vão poder olhar lá qual band vocês tirariam no listening, beleza? So that's it for today. See you guys next class and have a good night. See you. Have a good night.